E uma nova variante do coronavírus surge na África e preocupa o mundo. As informações com Arthur Queiroz. Com a confirmação de uma nova variante mais transmissível do coronavírus na África do Sul, o país passa a fazer parte da lista vermelha de restrições para o desembarque no Reino Unido. Também foram incluídos países como Namíbia e Zimbábue. Viajantes britânicos ou que morem no Reino Unido que estejam voltando dos lugares afetados terão que fazer uma quarentena mesmo que já estejam completamente vacinados. A nova variante se mostrou mais predominante nesses países africanos do que a Delta, hoje presente no mundo inteiro. Bom, daqui a pouquinho o nosso Felipe Quirin traz mais informações sobre essa nova variante do coronavírus e as repercussões dessa notícia na Europa. Eu tava pensando aqui, tava refletindo. Ah lá, a cara do Megali, ele faz essa carinha quando eu começo a falar. Não, a tendência sempre foi, Megali, Sheila, de a gente olhar pra fora e ver o que acontecia, né, no exterior, pra basear aqui as nossas medidas de combate ao coronavírus, claro, porque tudo começou lá fora. E aí depois o vírus entrou no Brasil e aí a gente sabe o que aconteceu, né? Servia de trailer pra gente, né? Serviu assim o tempo todo. Não Exatamente. É mais assim, né? Então, não é mais assim. E aí eu tava pensando aqui, será que esse não é o momento da virada? Me veio esse pensamento ontem, conversando com a infectologista, a doutora Luana Araújo, que foi a CPI da pandemia, e aí ela estava explicando de forma bem didática o que está acontecendo agora na Europa, porque é que essa quarta onda está avançando, né, de forma tão intensa, tão forte. A Europa começou a vacinar, e Estados Unidos também vacinaram antes da gente, começaram a aplicação das vacinas antes da gente. Eles encontraram uma trava na abrangência da vacina, né, na penetração da vacina por causa daquela cultura anti-vax que a gente citou ontem, dos americanos. Os próprios europeus também não têm muita intimidade com a cultura da vacina, então se encontrou essa trava. Foi uma vacinação exitosa, mas ela não está abrangendo totalmente a população. A gente tem São Paulo, por exemplo, com 100%, né, como diz a prefeitura, da população adulta vacinada. Tudo bem que a gente tem discrepâncias, como a própria doutora Luana citou ontem, dentro do próprio Brasil. A gente tem região com 40% da vacinação, mas aqui a gente tem São Paulo com 90%. Na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem ali travas de 60%. Então, não chega a proteger totalmente a população. E o que aconteceu? Como a vacina começou a ser distribuída antes da gente, a gente sabe agora que a vacina tem uma espécie de prazo de validade, né? A gente tem que aplicar dose de reforço. A gente acabou de falar da Janssen aqui, que aumenta para 90 e tantos %, né, a proteção com relação ao coronavírus depois da aplicação da segunda dose. E a gente sabe que com o tempo a tendência é de que essa proteção vá diminuindo. E essa terceira aplicação ela ainda não começou com essa celeridade, com essa importância na Europa, né? Então tá vencendo. A proteção está vencendo mesmo nessas pessoas. Vai chegar agora inverno, a temperatura está diminuindo, tendência das pessoas se aglomerarem, ficar em ambiente mais fechado e tal. E aí é o resultado, né? E aí a doutora Luana falando isso e falando sobre a nossa vacinação, aquela nossa cultura, a importância que a gente percebeu, talvez esse seja o momento da virada. Aí essa parte é minha, tá? Não é dela. Talvez seja o momento de o mundo olhar para o Brasil e enxergar o que é que a gente está fazendo, né, com relação à vacina. Como é que realmente o efeito da vacina, ele surte efeito, né? Como é que ele consegue proteger de fato a população. Aí me pesou uma coisa assim muito... Uma vitrine positiva, finalmente, isso. do Brasil E lá falando fora, em né, vitrine, Megali, eu tava me lembrando aqui do representante da Pfizer, quando ele foi à CPI da pandemia, né, e disse que enviou inúmeros e-mails para o governo federal, tentando estabelecer um contato, e ele usou justamente esse termo: queremos fazer do Brasil vitrine pelo menos para a América Latina, se não para o mundo, com relação à vacinação. Porque essas grandes companhias sabem do potencial que a gente tem e de como o brasileiro consegue agregar a vacina, né, ao seu cotidiano, à sua vida, como é que o efeito positivo que teria aqui. E não aconteceu. Eu fico me perguntando se a gente tivesse começado a aplicar vacina lá naquele momento, se hoje a gente já tivesse com terceira dose para boa parte da população aplicada, se a Pfizer, né, acelerando o começo do processo de vacinação, se já teria submetido o pedido de vacina para as crianças, né, o que está acontecendo agora, a Anvisa está analisando agora esses pedidos, como é que a gente não estaria nesse momento, né? Mas isso passou, ok, foi um cavalo que passou selado na nossa frente, passou, a gente não pegou, mas
a partir de agora, a gente segue, não com toda aquela vantagem, mas talvez que com algum impulso ainda para mostrar para o mundo o que é que agregar a terceira dose ou agregar a vacina no nosso calendário permanente de vacinação contra o coronavírus, como é que isso pode funcionar. Perfeito. Então pode ser o momento da virada. Em vez de a gente olhar para fora para receber o spoiler do que vai ser a pandemia, talvez seja o momento de o mundo olhar pra gente, né? E finalmente o Brasil servir como exemplo positivo para alguma coisa, tomara. Mas sabe que faz todo sentido isso, Carla? Conversei com 2 infectologistas que compartilham dessa mesma percepção de que talvez o Brasil consiga finalmente ser essa vitrine para o mundo, tomara, exatamente por causa do avanço da vacinação, do alcance da nossa vacinação, mais até do que avanço, mas o alcance, como a gente consegue atingir uma parcela importante da população, mas também por um outro aspecto. Apesar de termos aqui predominância da variante Delta em várias cidades, em várias capitais, em vários estados, a variante Delta, a presença da variante Delta, que tem um grau de transmissibilidade muito maior do que as outras variantes, não provocou o efeito que provocou na Europa, que foi aumento nos casos de internações. Aqui no Brasil, a gente teve a predominância da variante Delta e ainda assim sem um aumento de casos de internações. As pessoas não chegaram a precisar de internação hospitalar, o que também reduziu o número de mortes por aqui, diferentemente do comportamento da Delta na Europa. Pelo menos por enquanto, é o que a gente tem por enquanto. Por isso esse otimismo. Agora, um otimismo que precisa ainda assim servir de alerta, porque o que dizem os secretários de saúde, secretários estaduais de saúde, foram unânimes, recentemente aqui em encontro, dizendo contrários às realizações de festas de carnaval, sem passaporte de vacina. Porque esse pode ser um outro ponto de virada, ou seja, o Brasil caminhando muito bem, depois de uma tragédia, né, do que foi o controle dessa pandemia, o Brasil finalmente entrando nos trilhos, mas tendo uma possibilidade aí pela frente muito perigosa, que seriam as festas de carnaval, sem um controle aqui direitinho de acesso dos estrangeiros no Brasil. Tomara que a gente consiga, né, fazer isso. Tomara que a gente consiga seguir nesse mesmo caminho, tendo abrangência da vacinação, eventualmente conseguindo realizar festas de carnaval. Vamos ver como vai ser.